Fala pessoal, hoje o vídeo realmente é bem interessante porque iremos fazer algumas simulações na prática com o Banco do Brasil, considerando um aporte de um salário mínimo para cada ano destacado durante 8 anos no Banco do Brasil, com aqueles altos e baixos na cotação. E o terceiro ponto, vamos comentar sobre como obter 100, 300, 500 e R$ 1.000 por mês com o Banco do Brasil, olhando para a perspectiva de lucros segundo a ótica do mercado. Aí, direto e reto, temos algumas premissas, é que foi considerado um salário mínimo de cada ano indicado e o aporte foi no primeiro pregão de cada mês, independente do preço, se estava caro ou barato, ou acima do preço-teto, ou abaixo do preço-teto, e apenas foi um salário mínimo de cada época e também todo o provento foi reinvestido no próprio ativo. E o tempo desse estudo foi cerca de 7 anos e meio, de janeiro de 2016 até o momento. Aí temos todo o crescimento do patrimônio em azul e o custo, essa linha, e perceba que, olhando para o curto a médio prazo, quem fez essa disciplina de aportar mensalmente e reaplicar tudo, o patrimônio sempre ficou acima do que o seu custo de aquisição. Ou seja, sempre esse investidor obteve lucro nessa operação. E aqui tem os créditos de quem fez o estudo, o Benassi, tanto no Instagram ou também no Twitter. Outro gráfico bem interessante é sobre o aporte anual realizado, que pega o salário mínimo mensal, lá da época, 2016, 17, 18 e assim vai, e multiplica por 12. Aí perceba que o aporte anual cresceu na medida que o salário mínimo cresceu e também o dividendo anual cresceu e perceba que está se aproximando com seu aporte anual. Aí no começo, o dividendo parece pouca coisa em função do nosso aporte, mas perceba que no médio e a longo prazo, o dividendo se torna uma parcela muito grande em função do nosso aporte mensal. Já essa outra foto é muito interessante, que relaciona o início da quantidade de ações naquele ano e, por exemplo, no final de 2016, ele terminou com 595 ações do banco. Outro ponto, o total de dividendos recebidos naquele ano, o patrimônio que pega a quantidade de ações vezes o fechamento da cotação de 2016 e o custo de aquisição de 2016 foi um salário mínimo vezes 12 relativo ao valor daquele ano. E assim continua, ele começou o ano com 595 e depois terminou com quase 1.000, a renda passiva dobrou, aí ele foi aportando um salário mínimo mensal, a depender de cada ano, e também todo o provento que caiu na sua conta. Ele começou com 0 ações e hoje possui quase 4.100 ações. E o patrimônio atual é de 192 mil. Com isso, temos alguns pontos desse estudo levantado. O dividendo total recebido de 2016 até o momento foi de 43.300 e o custo total de aquisição foi de 96 mil, que é justamente essa última coluna, o custo total foi de 96.800 e esse custo só considera o dinheiro que você retirou do seu bolso para aportar. Porque o dividendo não entra como custo, até porque foi a renda passiva gerada com seus ativos. Consequentemente, se eu pegar o dividendo e dividir pelo custo total, 45% do retorno foi reavido apenas com proventos. Ou seja, grande parte do dinheiro que você retirou do seu bolso foi retomada para você na forma de proventos. Já o segundo ponto, o investidor terminou com quase 4.100 ações, o que representa um patrimônio de 192 mil. E se eu relacionar o patrimônio final com o custo de aquisição, o retorno total com o dividendo reinvestido foi de quase 100%. E o pessoal cita, é estatal, não gera retorno, mas uma empresa aqui normal deu 100% de retorno total em 7 anos. E realmente é impressionante que o pessoal tem um desmerecimento muito grande com estatais, mas é um banco normal que dá lucros, tem rentabilidade boa, qualidade muito boa na sua carta de crédito e conseguiu gerar valor para o acionista. E tanto esse investidor teve retorno de apreciação mais o provento que foi pago. E novamente eu repito, isso aqui olha o passado e nada garante que irá acontecer nos próximos anos. E outro dado bem interessante é que temos esse custo total, o que foi retirado do seu bolso, com aquele aporte mensal de um salário mínimo de cada época, e a quantidade de meses foi de 104, e se eu pegar o custo total de aquisição e dividir pela quantidade de meses, temos um aporte mensal médio de 931. E esse investidor aportou, na média, 931 por mês e hoje possui quase
200 mil de patrimônio. E esse ponto mostra na prática a importância de separarmos parte dos nossos ganhos para aportarmos em boas empresas. Fora isso, outro dado interessante é que vimos que esse investidor teria terminado com quase 4.100 ações e na ótica do mercado, o dividendo por ação esperado é de R$ 4,90 e se o banco pagar isso para esse investidor que terminou com essa quantidade total de ações, o dividendo anual esperado é de quase 20 mil, o que dá 1.660 por mês. Aí é que realmente estamos vendo a bola de neve se formar porque o aporte mensal médio foi de 931, o dividendo mensal esperado é de 1.660, o que representa um dividendo mensal superior em quase 80% o aporte médio no período. E esse efeito bola de neve realmente é impressionante, que vamos aportando, reinvestindo, a empresa cresce o lucro, cresce o provento e o pessoal fica vidrado, é só 6% de dividend yield. Mas parece que eles se esquecem desse ponto que boas empresas tendem a crescer o seu lucro e o provento pago. E hoje esse dividend yield pode ser de 6%, mas ele pode ser de 8%, 10%, 15% em função do seu preço médio de compra. E, por exemplo, indo aqui no Investidor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, perceba que o dividend yield atual do Banco do Brasil é de 9,77%, mas em função do meu preço médio de compra, meu dividend yield é de quase 14%. Aí por que meu dividend yield é elevado? Porque eu comprei em preços bem menores do que a cotação atual e também o banco teve essa apreciação da cotação, crescimento do resultado e também crescimento no provento pago. E o pessoal fica só vidrado em 6%, mas com o passar do tempo, o nosso dividend yield tende a ser muito atrativo. Outro ponto que eu sempre cito, em cerca de 7 anos e meio, esse investidor teria dobrado o capital investido do seu bolso e, além do mais, a renda passiva média seria superior em 80% do seu aporte mensal. E às vezes eu até comento que em cerca de 5 a 7 anos, o dividendo tende a se igualar com seu aporte mensal, e nesse caso, em 7 anos e meio, o dividendo foi praticamente 80% a mais do que o aporte mensal realizado durante esse período. E o pessoal pode citar que teve pandemia, que o banco estava barato, mas perceba que em 2018 o banco estava caro, em 2019 também, porque o resultado era muito baixo em relação ao resultado atual. Lá na época, o banco estava cotado por 10 vezes o seu lucro, e em 2019 e início de 2020, o banco pagava 3% de yield, 4%, o que é bem diferente do caso atual. Ou seja, em alguns momentos, esse investidor aportou na alta, porque não aparece aqui, mas nessa época, a cotação do banco chegou aos R$ 55. E não aparece porque esse gráfico é ajustado por proventos, bonificações, desdobramento, aí parece que a cotação só chegou nos R$ 37, R$ 38, mas sem ajustar o gráfico, a cotação máxima foi de R$ 55. E lá na época, tem aqui esse gráfico de lucros versus cotação, o banco lucrava cerca de 17 bi, 15 bilhões e hoje o banco lucra 32 bilhões, ou seja, a cotação é menor, com um resultado praticamente o dobro do que o que foi apresentado em 2018 e em 2019. Fora isso, outro ponto que eu cito é sobre a frequência de proventos, e o banco paga 8 proventos por ano, o que garante esse fluxo de renda passiva muito interessante e permite essa reaplicação constante do provento para comprar mais ações. E, por exemplo, neste ano, eles anunciaram em fevereiro, em março, 2 vezes em junho, também anunciaram em agosto, em setembro, e o próximo deve acontecer para novembro, dezembro, e assim continua esse ciclo com 8 proventos por ano. E o banco é praticamente um fundo imobiliário que o pessoal fica brincando porque sempre tem esse pinga-pinga para cair na conta e reaplicar. Fora isso, como destacamos, na visão de vários analistas, o banco deve pagar R$ 4,90 por ação, e temos aqui esse quadro sobre quanto investir para obter 100 por mês, 200, 300, 500 e até R$ 1.000 por mês com o banco. Daí, como é que fazemos? Se queremos R$ 100 por mês, isso representa 1.200 por ano. Consequentemente, é só pegar a renda anual, 1.200, e dividir pelo dividendo projetado de R$ 4,90. Com isso, são necessárias 245 ações, que na cotação atual de 46, isso representa um valor necessário de 11.400 para comprarmos 245 ações que deverão gerar
1.200 por ano, o que dá cerca de R$100 por mês. E eu coloco esse cerca porque nada garante que esse provento será de R$ 4,90, até porque na renda variável nada é garantido. E a mesma coisa para os outros casos. Digamos que você queira 500 por mês, multiplica por 12, isso representa 6.000 de renda passiva por ano. Aí eu pego 6.000 e divido por R$ 4,90, que é o dividendo por ação projetado segundo o mercado. Isso representa 1.200 ações, o que representa um valor aportado hoje de 57.000. Porém, digamos que o meu preço médio do banco seja de R$30, então 1.224 vezes 30, o valor que eu retirei na época foi de 36.000 para obter 500 por mês. Ou seja, quem comprou no passado por preços muito baixos, ele retirou do seu bolso um valor necessário muito menor do que para quem está comprando na cotação atual. E esse ponto também mostra a importância do preço, que sempre importa, porque conseguimos comprar boas empresas em bons preços e quando o ativo está barato, conseguimos comprar uma quantidade maior de ações e se o resultado continuar bom, a nossa renda passiva será muito interessante. Já o último caso, para obter 1.000 por mês, são necessárias quase 2.500 ações, o que representa quase 114.000 na cotação atual. Aí comentei aqui abaixo sobre a quantidade de ações que você possui no banco e o quanto você já tem recebido de provento do banco. E também comenta sobre a sua meta em quantidade de ações. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também seja membro para ter acesso a diversos benefícios, como vídeos educativos que eu já postei, mais de 180, tem postagens, tem planilha, tem Telegram e muito mais. E ainda tem aquele ponto que eu sou o único canal que ensina isso. Se você não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também, se você quiser migrar de assessoria ou criar a sua conta do BTG, tem um link do parceiro na descrição do vídeo e vocês conseguirão benefícios exclusivos. E é muito simples migrar de corretora ou também criar a sua conta aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.